Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a confecção das escalas de plantões, as quais chamamos no Sisquer de disponibilidade. O primeiro passo, porém, para executar uma escala de plantões é relacionar a cada profissional os pacientes que este atende. Para tal, vamos acessar o cadastro de profissionais, buscar o cadastro do profissional para o qual desejamos relacionar um ou mais pacientes, e ir então para a aba de remuneração. Neste relacionamento, o que vamos fazer, na verdade, é informar para o sistema quais pacientes este profissional está apto a atender. Estamos nos referindo apenas aos plantões, isto é, se esse profissional atende um paciente apenas em procedimentos pontuais, esse relacionamento não é necessário nesse caso. Assim, vamos clicar no botão de inclusão, buscar o paciente que desejamos relacionar a este profissional e, em seguida, o produto de internação atual dele. Vamos informar que o tipo de remuneração será hora. Vamos selecionar a disponibilidade de atendimento desse profissional para esse paciente, ou seja, se ele pode atendê-lo no horário diurno, noturno ou então em ambos os horários. Em seguida, vamos informar em que horário começa o plantão considerado diurno e em que horário começa o plantão considerado noturno. O sistema utiliza essas informações da seguinte maneira. Vamos supor que o profissional entre no plantão às 7 horas da manhã e saia às 22 horas. O sistema saberá então que ele fez 12 horas de plantão diurno e 3 horas de plantão noturno. Em seguida, vamos informar o valor hora para o plantão diurno e o valor hora para o plantão noturno. Caso o profissional receba um valor adicional para transporte no período diurno ou para o período noturno, podemos informá-lo nesses campos. O adicional também é contemplado no caso de refeição. Por exemplo, se o profissional recebe um valor referente à refeição para plantão diurno ou para plantão noturno, vamos informá-los nesses campos. Podemos dizer também que esse valor só será pago no caso de plantões superiores a um determinado número de horas. Se o profissional receber um valor hora diferenciado, no caso de feriados, datas especiais ou domingo, podemos informar esse valor aqui. As horas especiais são definidas através do cadastro de data especial, mas esse será um assunto de um outro vídeo. É bom deixar claro que os valores informados nos campos de hora normal e hora especial dizem respeito à hora que será paga para o profissional. Já os valores eventualmente preenchidos nos campos referentes a transporte ou refeição são valores únicos por plantão. Vamos dar um exemplo. Se eu disser que um profissional vai ganhar R$ 3,00 de transporte no plantão diurno, eu terei um total de R$ 5,00 por hora de plantão diurno, mais um valor único de R$ 3,00 para esse plantão. Assim, se esse profissional fizer um plantão diurno de 12 horas, ele ganhará R$ 60,00 pelo plantão e mais 3 pelo transporte, num total de R$ 63,00. Após os ajustes feitos, vamos salvar este registro.
Se eventualmente esse paciente mudar de produto de internação, por exemplo, hoje ele é 24 horas e no futuro ele passar a 12, eu preciso incluir o paciente e seu produto de 12 horas novamente nesse profissional, para conseguir fazer então a escala para o produto de 12 horas. O campo validade será usado em duas situações. A primeira é quando ocorre uma alteração do valor de remuneração desse profissional. Por exemplo, até dia 1º de julho, esse profissional ganhava R$ 5,00 para o plantão diurno. A partir do dia 2, ele vai passar a R$ 6,00. Eu devo, então, clicar no botão de alteração, colocar uma data de validade referente a julho e salvar. Em seguida, eu vou incluir novamente este paciente com o seu produto de internação, os valores atuais de remuneração, as demais informações e vou salvar o registro. A segunda situação na qual o campo data de validade será utilizado é no caso de eu informar que a partir dessa determinada data, esse profissional não estará mais apto a atender esse paciente. Preencho então essa data de corte e salvo o registro. Finalizada a relação do profissional com os pacientes que este poderá atender, vamos passar à confecção das escalas propriamente ditas. Vamos fechar a tela de cadastro de profissionais e acessar o módulo de disponibilidade. Vamos pesquisar o paciente para o qual desejamos efetuar a escala. Clicamos no paciente desejado e em seguida na aba Disponibilidade. Em seguida, vamos pesquisar o período para o qual desejamos realizar a escala. O sistema vai nos mostrar o número de horas diárias de plantão que deve ser escalado para esse paciente e vai nos mostrar também o número de horas que já foi escalado para cada um dos dias. Para confeccionar as escalas dos plantões, vamos então clicar no botão Seleção Automática de Profissionais, ativar o calendário e buscar o primeiro profissional que executará os plantões. Note que na tela de seleção de profissionais só aparecerão aqueles cujo relacionamento com este paciente foi feito na aba de remuneração do cadastro do profissional. Selecionamos então o profissional desejado, informamos o horário de entrada no plantão, o horário de saída e os dias nos quais esse profissional executará o plantão. Para a seleção dos dias, temos 3 formas de operação. Podemos clicar em cada dia individualmente, ou então selecionar todos os dias pares de uma vez ou todos os dias ímpares. Nosso exemplo, vamos selecionar todos os dias pares de uma vez. Como a seleção dos dias 2, 4 e 6 já havia sido feita pontualmente, o sistema me dá essa mensagem de alerta, pois não é possível executar registros duplicados para o mesmo dia. Clico então na mensagem de OK e em seguida no botão Grava. Após a confirmação de realização do sistema, clico na mensagem de OK
e retorno à tela principal de disponibilidade. Clicando novamente no botão de pesquisa, o sistema me atualiza o número de horas que já foram escaladas diariamente. Sendo assim, já tenho 12 horas em cada um dos dias pares. Para dar continuidade na confecção das demais escalas, acesso novamente a tela de calendário. Na verdade, não é necessário sair dessa tela depois que uma seleção é feita. Caso eu deseje continuar a seleção de um outro período, basta limpar a seleção que está na tela e dar continuidade às outras escalas. Ao selecionar um profissional para executar um plantão, o sistema fará uma consistência entre a agenda desse profissional e a agenda do paciente para o qual está se confeccionando a escala. Assim, ao selecionar um profissional, um horário e clicar numa data, o sistema verificará se esse profissional já possui escala para um outro paciente nessa mesma data e horário. Da mesma forma, se tentarmos fazer uma escala para datas e horários nas quais já foi previamente escalado um profissional, o sistema me dirá que o paciente já possui escala para essa mesma data e horário. Após a confecção das escalas, retornamos à tela inicial de disponibilidade. Caso seja necessário fazer alteração de uma escala já programada, clico no dia no qual essa alteração deve ser feita e em seguida na aba Profissionais. Posso então excluir a programação que estava feita para um determinado profissional e executar uma nova programação para um profissional diferente. Em seguida, salvo a alteração realizada. Ao retornarmos à aba principal de disponibilidade e a realizarmos uma pesquisa de período, podemos ter como resultado alguns grids de cores diferentes, como vermelho, azul ou verde. O grid vermelho significa que a escala não está completa. O grid azul significa que o acerto, o qual será tema de outro vídeo, já foi realizado. E o grid verde significa que a escala está completa. Caso seja preciso copiar uma escala feita para um período para outro período, podemos executar essa cópia através do botão Copia Período. Nesse botão, podemos informar o período de origem de uma escala já realizada, que será copiado da mesma forma para um outro período. Fazendo isso, o sistema buscará toda a escala dos períodos diurnos e noturnos, dias pares e dias ímpares, desta primeira data e copiará exatamente igual para a segunda data. Basta confirmar e a cópia será feita. Após a confecção das escalas, podemos gerar os relatórios impressos das mesmas. Através do botão de impressora, temos disponíveis dois modelos de relatório. O primeiro obedecerá ao seguinte padrão. O segundo modelo de relatório segue o padrão mostrado a seguir.
através do último relatório disponível no módulo de disponibilidade, podemos consultar quais escalas ainda não foram feitas para um determinado paciente. No final do mês, deveremos fazer a confirmação da execução das escalas programadas no início do mês, ou seja, o acerto dos profissionais. Mas esse assunto será tema de um outro vídeo de treinamento relativo a acertos. Para finalizar o assunto de escalas, vamos mostrar agora de onde o sistema traz o produto que deve ser escalado para o paciente. Estamos, então, na tela do prontuário do paciente, na aba Internações e, então, Serviço Contratado. O sistema mostrará no serviço contratado do paciente na tela Disponibilidade aquele que aqui em serviço contratado tem o status aberto. Portanto, se o paciente teve uma alteração na sua programação de atendimento, o produto anterior deve ser encerrado numa determinada data e um novo produto aberto, para que na tela de disponibilidade apareça o produto correto a ser escalado. Terminamos assim o nosso vídeo sobre confecção de escalas. Espero que ele tenha sido útil. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.